Louvado seja Deus. Sermões clássicos. Nem deis lugar. Capítulo 18. Autor Kennedy Reagan. Compartilhe. Se inscreva no canal e dê o seu like. Em nome de Jesus. Nem deis lugar ao diabo. Efésios capítulo 4, versos 27. É fácil deixar a porta aberta para o diabo mesmo sem ter intenção. Efésios capítulo 4, versos 27, nos diz: nem deis lugar ao diabo. Paulo não escreveu isso para pecadores. Ele escreveu isso para os santos de Deus, cheio do Espírito Santo, na igreja de Éfeso. E o que se aplicou aos cristãos em Éfeso se aplica aos cristãos de hoje, onde quer que vivam. Paulo exortou os crentes: não deem ao diabo nenhum espaço em sua vida. Isso significa que é possível dar lugar ao diabo ou lhe deixar uma porta aberta em sua vida. Mas também significa que ele não pode entrar a menos que você o permita. Veja. Fomos libertados da autoridade de Satanás através da morte e ressurreição de Jesus. Ele absolutamente não tem poder algum sobre nós, exceto se lhe dermos lugar em nossas vidas. Colossenses capítulo 1, versos 12 a 14, a palavra do Senhor diz assim: dando graças ao Pai. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Note que Deus não prometeu nos libertar um dia, futuramente. O versículo 13 e 14 dizem que pelo sangue de Jesus, Deus já nos libertou do poder das trevas. A palavra grega traduzida por poder significa autoridade. Então, Colossenses capítulo 1, versos 13 está dizendo que Deus nos libertou da autoridade de Satanás. Esse versículo também diz que Deus nos introduziu para o reino do Filho do seu amor. A palavra introduzir significa tirar de um e colocar em outro. Fomos tirados da família de Satanás e colocados na família de Deus. Isso aconteceu legalmente quando Jesus derrotou Satanás através de sua morte, sepultamento e ressurreição. Ser libertados do reino de Satanás e colocados no reino de Deus se tornou uma realidade em nossas vidas individuais quando nascemos de novo. E fomos feitos novas criaturas em Cristo Jesus. Nossa redenção é uma realidade presente. Não estamos esperando que ela se manifeste quando morrermos e formos para o céu, não. Graças a Deus, nós a temos agora, nesta vida, somos libertados agora da autoridade das trevas. Somos redimidos e Satanás não tem mais domínio sobre nós. Se simplesmente crermos e agirmos de acordo com a autoridade que Jesus nos deu em seu nome,
podemos desfrutar da realidade daquilo que é nosso. E podemos manter a porta de nossa vida fechada para o diabo. Romanos capítulo 6, versos 14, a palavra do Senhor nos diz assim: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Louvado seja Deus. Outra tradução diz: porque o pecado não será seu senhor. Qualquer coisa que tenha domínio sobre você está se apoderando de você. De certa forma, pecado e Satanás são sinônimos. A Bíblia diz que o pecado não será seu senhor. E como temos visto na palavra, Satanás não tem autoridade legal sobre você. Por que não? Porque você tem um novo Senhor. O Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, Jesus é nosso Senhor, não mais Satanás. Satanás não será seu Senhor. Satanás não tem mais domínio sobre você, que é crente, do que Faraó tinha sobre os filhos de Israel depois que cruzaram o Mar Vermelho. Deu para perceber? Quando os exércitos de Faraó tentaram cruzar o Mar Vermelho para recapturar os israelitas, as águas santas divididas se juntaram e eles foram tragados pelas profundezas do mar. Isso se encontra em Êxodo, capítulo 14, versículo 28 a 30. Israel estava livre de Faraó para sempre. Ele já não tinha domínio sobre eles. Da mesma forma, Satanás já não tem autoridade ou domínio sobre os crentes. Você está para sempre liberto do reino de trevas de Satanás. Ele foi conquistado e derrotado por nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. Jesus fez isso por você. A vitória dele é sua porque você está nele. Você não precisa ser derrotado pelo diabo, ele é um inimigo derrotado. A Bíblia diz para resistir ao diabo e ele fugirá de você. Tiago capítulo 4, verso 7. Não diz que ele poderá fugir de você, diz que ele fugirá de você. Ele fugirá quando você se firmar na autoridade do nome de Jesus. No entanto, junto com nossa autoridade no nome de Jesus para resistir a Satanás, vem nossa responsabilidade em manter a porta sempre fechada para o diabo. O diabo não tem autoridade sobre nós, a menos que lhe demos lugar. Alguns crentes pensam: sou nascido de novo e comprado pelo sangue de Cristo, portanto estou automaticamente livre dos ataques do diabo. Ora, somos protegidos se acreditarmos na palavra de Deus e a obedecermos. Isso é claro. Mas, se estivéssemos automaticamente livres dos violentos ataques do inimigo, sem responsabilidade alguma de nossa parte, por que Paulo nos admoestaria: nem deis lugar ao diabo? Teria sido tolice da parte de Paulo fazer uma afirmação dessas, se fosse impossível para o diabo entrar em nossas vidas, independentemente do que fizéssemos. Não. Deus disse através de Paulo: não dê qualquer lugar em você ao diabo. Isso significa que o diabo pode se alojar em você
se você deixar. Não devemos deixar que o diabo nos domine, que o pecado venha até nós. O pecado abre a porta para o diabo em nossas vidas. E isso não significa apenas grandes pecados, como roubo ou assassinato. Qualquer tipo de desobediência à palavra de Deus dá ao diabo lugar em nossas vidas. Muitas vezes, cometemos o erro de tentar catalogar pecados. Sim, colocamos um deles no topo de nossa lista e dizemos: esse pecado é terrível, eu não posso cometê-lo. E colocamos outro pecado no final da lista e dissemos: esse não é tão ruim assim, se cometermos não faz não. Mas Deus não classifica os pecados da mesma forma que muitos crentes fazem. Olhe no livro de Apocalipse para ver a perspectiva que Deus tem do pecado. Apocalipse capítulo 21, versículo 8, a palavra do Senhor nos diz assim: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Deus começa a sua lista com os covardes. Quantos de nós colocaríamos covardia em primeiro lugar numa lista de pecados terríveis? Depois Deus fala dos incrédulos. Você sabia que há muitos crentes incrédulos? Deus mencionou os incrédulos antes de falar dos assassinos e dos impuros. Nós provavelmente mudaríamos a ordem desta lista, mas Deus não vê as coisas da mesma maneira que nós. Falemos um pouco sobre o medo. O medo é uma das principais estratégias que Satanás usa para derrotar os crentes. O medo pertence ao inimigo, não a Deus. 2 Timóteo capítulo 1, verso 7 diz: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Note que esse versículo considera a covardia um espírito. O espírito de poder, amor e moderação é o Espírito Santo. Em minha experiência de orar por pessoas, posso seguramente afirmar que 85% delas são influenciadas por um espírito de covardia. O espírito de covardia é um dos principais ataques que enfrentamos hoje por parte dos inimigos. Vivemos numa época de medo. Os crentes precisam tomar cuidado para não darem lugar ao espírito de covardia. Alguns têm aberto a porta a Satanás através do medo, o que permite que outros espíritos entrem e os importunem insistentemente. A Bíblia ensina que dar a um espírito maligno qualquer brecha abre a porta para outros espíritos malignos. Mateus capítulo 12, versículo 43 a 45, a palavra do Senhor diz assim: quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para minha casa de onde saí. E, tendo voltado, encontra vazia,
varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali, e o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Louvado seja Deus. Abrir a porta para o espírito de covardia é dar a outros espíritos a oportunidade de entrar e causar destruição em nossas vidas. Por exemplo, no caso de Jó, podemos ver o perigo de permitirmos que o medo nos domine. Jó perdeu seus filhos por sua propriedade e sua saúde através dos ataques de Satanás. Jó, capítulo 1, versos 13 a 19. Como Satanás conseguiu atacar Jó? Satanás precisou de algum caminho, alguma brecha para entrar na vida de Jó. A Bíblia diz que Jó estava com medo depois que todas essas calamidades lhe sobrevieram. Jó disse: aquilo que temo me sobrevém, e o que receio me acontece. Jó capítulo 3, versos 25. Algumas vezes as pessoas dizem: Satanás conseguiu atacar Jó porque Deus lhe permitiu. Não! Deus não permitiu a Satanás atacar Jó. No sentido de comissionar o diabo, Jó deu permissão a Satanás ao lhe abrir a porta através do medo. Deus permitiu a Satanás fazer apenas o que Jó já havia permitido através da porta aberta do medo. O medo abre a porta ao inimigo. O medo não é de Deus. Veja, legalmente Satanás é o Deus deste mundo. 2 Coríntios capítulo 4, versos 4. Estamos vivendo neste mundo em que Satanás é Deus. Satanás tem o direito de se alojar em nossas vidas se entrarmos em seu território e lhe dermos lugar através do pecado e da desobediência. É uma forma de dar lugar ao diabo, é permitir que o espírito de covardia nos influencie. Como você mantém o medo fora da sua vida? Quando o diabo tentar colocar pensamentos de medo em sua mente, resista a esses pensamentos com a autoridade que Deus lhe deu, em nome de Jesus. Ordene ao medo que vá embora em nome de Jesus. Encha então sua mente com as promessas da palavra de Deus e professe essas promessas com sua boca. Quando você age com base na palavra e usa sua autoridade para resistir ao diabo, em nome de Jesus, o medo tem que ir embora. Lembre-se, você não recebeu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. 2 Timóteo capítulo 1, verso 7. Você pode abrir a porta ao diabo, permitindo que qualquer pecado tenha domínio sobre você. Por exemplo, você pode abrir a porta ao diabo através da falta de perdão e do ressentimento. Pode ser uma verdadeira tentação alimentar ressentimento contra alguém que você sinta ter lhe prejudicado. É fácil pensar: simplesmente ainda não estou pronto para perdoar tal pessoa. Mas geralmente a verdade é que você só quer manter o ressentimento e fazer
a pessoa pagar pelo erro que cometeu contra você. Quando não perdoa imediatamente a pessoa que lhe prejudicou, você abre a porta para o diabo. Contendas e falta de perdão abrem a porta à confusão, doença, pobreza e toda obra maligna. Tiago capítulo 3, verso 16. Portanto, livre-se da falta de perdão, do ressentimento, quanto antes. A Bíblia diz: o coração alegre é bom remédio. Provérbio capítulo 17, versos 22. Seu coração é seu espírito. Um coração ressentido e sem perdão não é alegre. Um coração alegre tem um efeito revigorante. Age em você como um remédio. Vendo pelo lado negativo, o oposto é verdade. Um coração sem perdão, vingativo ou duvidoso e temeroso abre a porta para o diabo e pode fazer com que fique doente ou deprimido. O diabo tenta fazer com que você lhe dê lugar em sua vida através de qualquer pecado, incluindo o medo, a descrença e a falta de perdão. Mas você nunca precisa lhe dar lugar. Você foi liberto, você está liberto de todo o poder das trevas. Está lá em Colossenses capítulo 1, versos 13. Portanto, aprenda a resistir Satanás. Coloque o diabo em seu lugar. Diga: medo, eu lhe resisto em nome de Jesus. Recuso-me a ter medo. Dúvida, eu lhe resisto em nome de Jesus. Recuso-me a ter dúvidas. Eu me recuso a duvidar. E determine em seu coração sempre andar em amor e imediatamente perdoar quem quer que lhe ofenda. É assim que você mantém a porta fechada ao diabo em sua vida. Você pode fazer isso. Você pode todas as coisas através de Cristo que o fortalece. Filipenses capítulo 4, versos 13. Se não puder, Deus mentiu quando disse através de Paulo: não dê lugar algum em você ao diabo. Você tem autoridade sobre o diabo porque Jesus lhe deu essa autoridade. Ele disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Mateus capítulo 28, 18. Então ele imediatamente delegou essa autoridade. Ele delegou essa autoridade na terra aos crentes ao dizer: ide, portanto. Mateus capítulo 28, versos 19. No poderoso nome de Jesus temos autoridade sobre todo o poder do inimigo. Está em Lucas 10, 19. Uma vez captada a revelação da autoridade que é sua em nome de Jesus, você não mais correrá do diabo. Vai pô-lo para correr. Em vez de ficar com medo dele, ele ficará com medo de você. Porque você sabe a verdade sobre quem você é em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe que pode manter a porta fechada ao inimigo e ser forte no poder de Jesus Cristo. Nossa habilidade para vivermos livre do poder do inimigo faz parte integrante do plano divino de redenção através de Jesus Cristo. Não fomos libertados do poder das trevas por qualquer coisa que tenhamos feito, não, mas por aquilo que Jesus fez por nós. Jesus se levantou vitorioso sobre a morte, o inferno e o túmulo.
Essa é a realidade. Deus o ressuscitou dos mortos e lhe deu um nome acima de todo nome. E esse nome pertence a mim e a você. Por causa de Jesus, temos autoridade para dizer ao diabo: em nome de Jesus eu resisto a você. Em nome de Jesus eu me coloco contra toda estratégia que você armar contra mim. Você não tem autoridade alguma sobre mim, pois através de Jesus fui libertado do poder das trevas. E Satanás, enquanto eu viver, me recuso a lhe dar qualquer lugar em minha vida. Um salmo espiritual. As aflições não vêm do céu. As provações não vêm de Deus. Sim, enquanto você estiver peregrinando na terra, o inimigo irá pressioná-lo por todos os lados. A escuridão não vem do céu. Lá não existe trevas. Tudo é luz. Mas a escuridão da vida, as aflições da vida, acontecem porque o inimigo incita a contenda. Ele roubaria sua fé. Ele o faria duvidar. Sim. Ele maltrataria seu corpo e o impediria de gritar. Ele entraria em sua vida para provocar-lhe o medo. Ele o encheria de pavor e depressão durante a sua peregrinação. Mas o Senhor, em sua misericórdia, realmente ministra aos seus. Sim, seus olhos estão sobre os pardais e ele não abandonou você. Mesmo em meio às trevas, em meio à noite, em meio à tempestade, ele vai acalmá-lo e enchê-lo de paz, para que na sua vida não haja pavor. Mesmo em meio à tempestade, quando os ventos da adversidade soprarem, sim, você poderá olhar na cara do inimigo, encher seu coração e espírito e boca com o riso que é um riso de prazer. Porque veja, o grandioso Deus habita em você. Ele nascerá em você, iluminará sua mente, guiará seu espírito para que não precise perguntar por quê. Mas você saberá que o Senhor está a seu lado e Ele irá compreendê-lo. Ele irá levantá-lo e estabelecer seus feitos. Então você poderá se alegrar em meio à adversidade, poderá se alegrar em meio às aflições, poderá se alegrar em meio às provações, poderá louvar ao Senhor o tempo todo, aleluias. Um espírito de ressentimento, um espírito de vingança no coração do crente abrirá a porta para que Satanás entre. Ele atacará à noite, quando você estiver dormindo em seu travesseiro, porque você deixou a porta aberta. E muitas vezes o afligirá na mente e no corpo, porque você alimentou um espírito de vingança, um espírito maligno, a porta ficou aberta. Um espírito rancoroso fará com que a porta fique entreaberta. E certamente o inimigo anda ao redor como um leão rugidor, buscando a quem possa tragar. Se a porta estiver aberta, o diabo pode entrar. Se a porta estiver fechada, ele não pode entrar. Tranque a porta na cara dele agora, em nome de Jesus. Não deixe que um espírito de ressentimento habite em sua vida. Não permita que um espírito de vingança resida em você. Não deixe que um espírito de rancor se aproxime. E sim,
Perdoe livremente, porque dessa forma você foi perdoado. Descobrirá que pode andar em saúde espiritual, mental e física. Mas abra a porta ao inimigo e certamente será derrotado. Feche a porta. Deixe que sua mente permaneça em Cristo Jesus. Perdoe livremente de coração seu vizinho, seu amigo, seu irmão, sua irmã, sua família. Sim. Não deixe que o ressentimento se amontoe dentro de você. Não permita que nenhum espírito de vingança habite você, nem que sua língua se apresse em ferir e magoar. Que sua língua seja santificada, que suas palavras sejam temperadas com graça e embebidas em amor. Seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, enquanto nessa terra você andar. Se fizer isso, descobrirá que a vida será melhor e que você andará em um grau maior de espiritualidade. Verá que as bênçãos do Senhor estarão sobre você e o inimigo, quando resistir a ele,